Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Acabo de ativar o som. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha. Isla ouve, Alex ouve, muito bem. Tiago, ótimo. Luciano, Thaís, maravilha. Então, conforme combinado, vamos dar início. Boa tarde, Cristina, doutora Cristina. Ok. Pessoal, o treinamento é em formato webinar, tá? Então, não farei uso da webcam. Por isso, só vou compartilhar com vocês os slides, tá? O pessoal da GoBranch está nos dando suporte, então, caso vocês tenham alguma dificuldade, podem pedir suporte a eles. Agradeço ao pessoal da GoBranch. A ferramenta é muito boa e muito útil. Recomendo, inclusive, para vocês. Retomando aí, então, tá? Dentro do processo, dentro do treinamento que nós temos, eu vou trazer alguns conteúdos que já é de conhecimento de todos, só que eu quero aproveitar para explorar isso um pouco mais com vocês. E também, para quem não conhece as ferramentas de gestão, os modelos de gestão, é uma oportunidade de se familiarizar com isso e poder aplicar aí dentro da serventia. E esse conceito não é só para cartório, é para toda e qualquer organização. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade. Pode ser que eu não consiga interromper a todo momento para responder as perguntas, por isso eu criei um grupo de WhatsApp que eu vou encaminhar para vocês, para que vocês acessem e posteriormente me mande alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro. A ideia aqui de todo esse treinamento é contribuir para clarear o processo de gestão aí dentro das serventias, porque para muitos ainda tem algumas coisas que não são bem compreendidas. Então, eu quero contribuir com vocês para tirar essas dúvidas, esclarecer o processo e para que vocês entendam e estabeleçam aí uma ferramenta de gestão, uma metodologia de gestão mais clara, coesa e funcional dentro da serventia, ok? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, deixa eu só um minutinho, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ok. Primeiramente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriano Sanches, sou administrador, estou mestrando em educação, trabalho com processos de consultoria para cartórios, em parceria, inclusive, com algumas ANOREGs, tá? Isso desde 2014, foi quando eu comecei a conhecer a área de gestão voltada aí para o serviço notarial e registral brasileiro. Me surpreendi muito com tudo isso, porque a gente, digo aí como usuário, na época, eu não tinha noção de como era o processo de gestão de um cartório, de como funcionava um cartório, e depois que você começa a estudar, depois que você começa a perceber, é maravilhoso, é um campo magnífico e pouco explorado, inclusive pelos próprios colaboradores, pelos próprios oficiais das serventias. Então, com base nisso, eu venho desenvolvendo um trabalho em parceria com algumas serventias, como eu disse, com as ANOREGs, e também venho percebendo algumas dificuldades, algumas necessidades, até em relação ao contexto cultural ao qual a serventia está inserida, ou seja, o município, a região. Imaginem vocês, eu já fiz auditorias em algumas regiões aí do país,
entre elas o Amapá, já fui para Amazonas, já fui para Roraima, e são realidades bem distintas, né, comparada, por exemplo, a Mato Grosso, que é onde eu me encontro hoje. Tem alguém aqui que é de fora do estado de Mato Grosso? Se tiver alguém, eu gostaria que mandasse para a gente o estado. Maravilha, Minas Gerais, ótimo. Inclusive, estou indo para Belo Horizonte domingo, Bahia, São Paulo, muito bem. Unaí, maravilha, maravilha. Então, assim, cada estado, apesar de o modelo de gestão ser para todos, cada estado tem as suas particularidades, porque tem as próprias consolidações, né, as CNGCs, que estabelecem algumas regras para os estados e isso acaba impactando dentro do processo de gestão. Vou falar um pouquinho sobre isso aí durante a apresentação. O contexto de organização, quando a gente olha para a serventia, isso é importante a gente trazer uma luz sobre isso, porque alguns cartórios, algumas pessoas que praticam a gestão dentro dos cartórios ainda não tiveram essa percepção da forma organizacional da serventia, tá? Então, isso é extremamente importante para que o seu sistema de gestão funcione, ok? E aí também falando dos processos de auditoria, que eu já comentei com vocês, então já tem um certo tempo que eu trabalho com isso para mim é mais que magnífico, porque assim eu consigo visitar a documentação, conhecer os documentos, conhecer toda a estrutura de gestão das serventias e agrega bastante até o processo de trabalho e de modificação, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos de fato dar início. Bom, antes de começarmos, eu queria saber se todos estão conseguindo acompanhar os slides. É possível vocês ampliarem o slide, caso ele esteja aparecendo pequeno na tela de vocês. No canto aqui direito tem duas setinhas, se você clicar, puxar e arrastar, você vai conseguir ampliar o tamanho da tela aí da apresentação do slide. E ainda digo que se você der um F11 aí no seu computador, a tela do computador vai ficar completa, né? Vai ficar apenas a apresentação, e aí você vai ter uma visão melhor e maior, ok? Franciele não ouve nada. Bom, Franciele... E o pessoal da GoBrand dando suporte para a Franciele. Ok, Rodrigo. Estou ouvindo muito bem. Alex, maravilha. Pessoal, quem está com alguma dificuldade em visualizar, recarregue a página, tá? Você pode recarregar clicando lá naquele botãozinho atualizar ou dando um F5 em alguns computadores, tá? Vamos só aguardar ver o pessoal que não está com alguma dificuldade. Ok? Depois esses slides vão ficar disponíveis para vocês, tá? Um presente meu aí para vocês poderem estudar ou de repente ter um norte de pesquisa. A ideia aqui não é esgotar todas as possibilidades dentro do sistema de gestão, é apenas contextualizar e trazer o conceito para vocês, para que fique de forma mais clara, discutir isso com vocês, para a gente construir uma ideia juntos, ok? Então, aqui, o que de fato é gestão? Gestão é a atividade administrativa desenvolvida de uma forma um pouco mais intuitiva. Muita gente tem o costume de confundir, porque assim, são muito próximos, né, a gestão e a administração. Quando nós falamos de processos de gestão, nós estamos falando de uma percepção mais holística. Não é holística de misticismo, como muita gente acha. É holística no sentido de ser mais abrangente, tá? Então, quer dizer, uma percepção mais completa do todo. Eu tenho que enxergar todo o meu processo, eu tenho que enxergar todo o meu sistema para que eu consiga avaliá-lo
e, através disso, propor as ações de melhoria e desenvolver essas ações para atingir algumas metas. Quando a gente estabelece uma ação, ela tem que estar atrelada a alguma meta, porque é o seu objetivo final que vai refletir no resultado que você almeja, tá? Só para esclarecer para vocês, caso alguém não saiba, existe diferença entre meta e objetivo, tá? Por exemplo, o meu objetivo, eu gosto muito de usar isso porque é comum a todos, o meu objetivo é, por exemplo, perder 10 quilos. Então, a minha meta é perder 10 quilos. Então, o meu objetivo pode variar. Eu posso ter o objetivo de comer saudável, posso ter o objetivo de ir à academia todos os dias, né? E cumprindo essas etapas, eu vou chegar a realizar a meta pretendida. Então, o processo de gestão, ele contempla o todo, ele analisa de uma forma mais completa o todo e propõe essas ações de melhoria. Só que eu não tenho só gestão da qualidade, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho gestão de projetos, eu tenho gestão financeira, eu tenho gestão da qualidade, eu tenho gestão de indicadores, que são todos parte do processo como um todo, que é o sistema de gestão da qualidade, que a gente vai falar sobre isso mais para o final. Eu quero, então, ir apresentando de forma gradual isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e alguma dificuldade, pode mandar aqui no bate-papo, para que a gente esclareça, para que eu esclareça isso para você não ir avançando e acabar se perdendo durante o processo de explicação, tá? Então, como diz aqui o enunciado, o gestor deve ter a capacidade de manter a sinergia entre o grupo, a estrutura e os recursos. Enquanto, quando a gente fala em administrar, o foco está mais na realização do processo, tá? Ok, Luciano, dizendo aí para recarregar a página, como eu disse, deem um F5 no computador de vocês, que normalmente a tecla que atualiza a página, faz ela se recarregar. Então, a estrutura e os recursos existentes é o contexto de tudo que a gente precisa avaliar dentro do nosso sistema de gestão. Um eco no som, ok. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume do microfone, que creio que isso vai ser resolvido. Atrapalha muito o eco? Ok, eu baixei um pouquinho o volume do som do microfone, mas infelizmente às vezes isso é eco da própria internet, é como um ruído de telefone, tá? Quando a gente está em alguma ligação. Continuando. Então, tendo em vista o que é a gestão tem como princípio fundamental o alcance dos resultados esperados, e ela incentiva a participação, tá? Então, um gestor, ele não só tem a necessidade e como a responsabilidade de atingir a meta, como fazer com que toda a equipe participe. O gestor, ele trabalha a integração da equipe com os objetivos e com o processo, tá? Primando aí pelo resultado final, que normalmente é a satisfação total do cliente. Só que quando a gente fala em satisfação total do cliente, na realidade das serventias, essa satisfação não significa você fazer o que o cliente quer, mas sim trazer a informação de uma forma que ele compreenda que o registro, aquilo que ele está te pedindo no balcão, não pode ser realizado em decorrência de uma premissa legal, né? Então, a gente tem as regras que estabelecem, ou seja, as próprias leis que estabelecem o que os cartórios podem e não podem fazer, o que deve e o que não deve ser aceito, e aí você vai ter que dizer um não para o seu cliente. O gestor tem que ter a capacidade de trabalhar isso junto à sua equipe, fazer com que a equipe também consiga transpor para o usuário que
a satisfação dele está em ser bem atendido, em ser bem esclarecido e resolvido o problema que ele quer. Às vezes não vai ser fazer exatamente o que ele quer, só que a gente tem por obrigação apresentar uma solução. Eu tive no congresso agora em Aracaju e uma das palestrantes que falaram lá nos dias, ela trouxe uma coisa que é fantástica que eu compartilho aqui com vocês. Nós temos que trabalhar a experiência do usuário, ou seja, a vivência do usuário dentro da serventia, como ele é atendido, como ele é tratado, como ele é recepcionado, e isso vai muito além de atender o que ele quer, porque às vezes você fazer o registro ou não, pode ser a parte menos importante do processo. Ele está ali para aquilo. Só que se você esclarecer para ele o porquê não pode fazer, ele sai esclarecido sobre o papel da serventia, que é uma das coisas que para a sociedade leiga é desconhecido, né? Então, você esclarecendo isso, às vezes ele sai satisfeito. Então, o foco do gestor está em trazer todas essas informações de forma que a equipe compreenda, de forma que a equipe absorva e consiga transmitir isso para o usuário final, primando assim pela boa experiência dele em ir até a sua serventia, em solicitar um serviço para a serventia e entendendo qual é o papel dela dentro aí da parte jurídica, né? Que seria, na verdade, garantir a segurança jurídica nos atos praticados, tá? Então, o gestor, ele carrega componentes mais humano, enquanto o administrador, ele tem uma visão um pouco mais processual, focada no processo, focada nos recursos, que muitas vezes acaba não envolvendo de forma a fundo as pessoas dentro do processo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Se tiver claro, eu vou avançar, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí embaixo. Isso é só a contextualização do que é a gestão e de como deve ser um gestor. Depois, administrar e gerir são coisas diferentes, tá? Como eu já disse anteriormente, o administrar está mais voltado para o processo e os recursos de forma técnica e direta, enquanto a gestão trabalha o contexto e o desenvolvimento associado a tudo que o administrador faz. E aí vem o que eu falei anteriormente, que é a visão mais holística. É uma cadeia, um efeito cascata. E eu gosto muito do exemplo da teia de aranha, porque tudo está conectado de forma direta e de forma paralela. Tá? Então, alguma coisa que o gestor faz em determinado ponto reflete em toda a cadeia produtiva. Por isso que um bom gestor, um bom processo de gestão, consegue avaliar e criticar todos os impactos positivos e negativos dentro da tomada de decisão, certo? Em poucas palavras, tem muita gente que administra pensando estar gerindo. Quando administramos, focamos em planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas quando fazemos a gestão, agregamos à administração toda a parte humana, buscando contextualizar, conceber, envolver, e a concepção mais holística que eu venho falando aí bastante para vocês, que é muito do que falta em muitos profissionais, tá? Seja eles da área do direito, da área notarial e registral, ou mesmo dos colaboradores aí de qualquer outro tipo de negócio ou de atividade. Essa visão mais ampla e mais completa é o que muitos profissionais deixam de desenvolver, às vezes executando alguma atividade sem avaliá-la e criticá-la. Quando você critica e avalia esse processo, você acaba criando uma nova concepção, um novo conceito e amplia a sua percepção em relação ao que é feito. E é aí onde a gente diferencia as pessoas, onde a gente diferencia os profissionais. Alguns vão ser apenas executores, ou seja,
vão simplesmente fazer aquilo que tem que ser feito. Só que não tem essa aptidão e essa capacidade de fazer a gestão, que é perceber o todo. Então, muitas vezes, algum profissional, e se tem alguém aí que é líder ou gestor, deve ter tido alguma experiência nesse sentido, de colocar uma pessoa que é excelente para cumprir ordens, que é excelente para fazer alguma atividade rotineira e contínua, mas que quando ela tem que assumir um papel de gestor, de líder, ela acaba fracassando, acaba não conseguindo desempenhar a contento o que está proposto para ela fazer. Por quê? Essa capacidade, essa percepção não foi desenvolvida. E você, enquanto gestor, você, enquanto responsável por esse processo de gestão, tem que ter aptidão também de desenvolver isso no seu liderado. Tá? Então, a responsabilidade ou o insucesso dessa pessoa que estava sob sua gestão, digamos assim, é responsabilidade sua também. Então, comece a se avaliar e a criticar a sua percepção e o seu comportamento enquanto gestor frente às atividades que você executa, tá? Seja processo, seja pessoas, ou seja qualquer outra que for. E isso é no nosso dia a dia também. A gente sempre tem como base, para mim, na verdade, eu tenho isso como base, um ditado de São Beda, que só existem três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e ignorar o que se desconhece. Quando a gente ignora as possibilidades ou a nova percepção, provavelmente você está seguindo um caminho aí que não vai te dar o resultado pretendido. Então, o processo de agregar faz parte da percepção e de ampliar a sua capacidade administrativa e gerencial ou de gestor. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Se alguém quiser ir dando um feedback aí, pode ficar à vontade. O áudio está ok? Ótimo. Então, a gestão nos cartórios, como isso deve ser, tá? Pessoal, a gestão em cartórios ou nas serventias não é diferente da gestão em qualquer outra organização. Uma vez que o cartório, por sua vez, visa o lucro, a atividade ela tem que dar lucro. E assim, não confunda lucro com enriquecimento, por exemplo, do titular, caso você não seja o titular. Porque um dos pecados de qualquer empreendedor, de qualquer empresário no Brasil, é ter a concepção de que o lucro é dele. O lucro é da organização, ele serve para suprir eventuais necessidades e déficits financeiros que em um mês fraco não vai dar a renda, de repente, que consiga cobrir as despesas, ou, por exemplo, para pagar os reflexos indiretos, por exemplo, de uma folha de pagamento, de alguma rescisão contratual, ou qualquer outra coisa que venha a acontecer. Então, quando eu digo visar o lucro, não é aumentar a renda ou o ganho pessoal do titular, não é isso. Quando eu digo que ele visa lucro, no final do mês ele tem que dar resultado positivo, para que ele consiga cobrir e pagar todas as suas despesas, tá? Se alguém em algum momento tem essa mentalidade de que lucro é para enriquecer o dono, está na hora de reformular a sua concepção aí, enquanto gestor, enquanto líder ou qualquer outro tipo de profissional. O lucro é da organização, não é enriquecimento do dono ou do empresário. Ok? Então, assim, diferenciando-se apenas nos aspectos dos serviços prestados, que são regidos pelo judiciário, a serventia não muda em nada em relação a qualquer outro tipo de comércio ou de outro negócio. Tá? A gente só esbarra aí que não pode fazer propaganda, não pode inventar produto, mas pode inovar na sua forma de atender, pode inovar na sua forma de entregar, pode inovar em várias outras áreas sobre o seu processo de prestação de serviços.
ok? Até aqui eu acho que não tem muita novidade para vocês, para quem já pratica o processo de gestão dentro da serventia, né? Então, vamos avançar, porque tem muitas outras coisas dentro da prática da gestão que às vezes a gente acaba fazendo sem perceber o porquê, e quando nós começamos a entender o porquê nós fazemos aquilo, nós adquirimos a aptidão para criticar, e aí é onde começa a fazer o processo de gestão, ok? É legal, às vezes, na prática do dia a dia, e assim, como eu faço o processo de auditoria, eu sempre abro as minhas auditorias falando que o processo de auditoria é para pôr uma luz em cima daquilo que às vezes está escuro dentro da sua gestão. Ou seja, alguma coisa que está passando batido, algum detalhe que faz uma diferença, mas que não está sendo notado. Então, é importante, de repente, se vocês, onde vocês estiverem, que convide alguém, um auditor ou alguém com aptidão e competência, para que possa te ajudar a avaliar e criticar o seu processo, que possa avaliar e criticar o seu sistema de gestão da qualidade. Isso precisa ser todo mês? Não, não precisa ser todo mês, não precisa ser a cada 6 meses, é de acordo com a sua necessidade. Porque quem está de fora vai conseguir ver algumas coisas que você não vê, desde que tenha a aptidão e a competência para isso. Tá? Quando nós estamos envolvidos no processo, nós acabamos ficando de forma bitolada, acompanhar e olhar algumas coisas mais e outras menos. E isso é ruim, isso é prejudicial para todo o sistema de gestão, ok? Porque eu coloquei aqui uma última pergunta, né? Então, porque muitas vezes a prática dos modelos de gestão nos cartórios são difíceis de se implementar e acabam falhando. Pessoal, implementar é diferente de implantar, tá? Para quem não sabe, quando eu implanto, é o primeiro processo, mas quando eu implemento, isso faz parte da minha rotina, faz parte da vivência, isso como eu costumo dizer, fica impregnado no sangue, tá? Então, eu implanto alguma coisa, mas a continuidade, a execução constante e contínua disso é a implementação, porque isso faz parte da sua rotina. E quando alguma coisa faz parte da nossa rotina, aí a gente consegue fazer com mais leveza, com mais tranquilidade. É igual quando nós começamos a dirigir, né? Deus o livre, você tem que olhar o retrovisor, você tem que pisar no acelerador, você tem que pisar no freio, tem que pisar na embreagem, tem que dirigir, tem que cuidar o pedestre, tem que cuidar o carro que está vindo do lado. Com o passar do tempo, muita gente às vezes até acaba falando ao celular enquanto dirige, porque já é automático, apesar de que isso não pode, tá? Mas é só um exemplo para ver como o processo fica tão automático que você consegue fazer qualquer outra coisa. Nos primeiros dias, quando eu comecei a dirigir, eu mal conseguia trocar a música do carro, de tão nervoso e ansioso que eu ficava, porque eu comecei a dirigir de fato em Cuiabá, eu era do interior, tá? Então, é questão de percepção e de experiências. Algumas das possíveis causas para que o sistema de gestão não funcione o modelo de gestão ele não foi planejado adequadamente. O que isso quer dizer? Eu simplesmente olhei o modelo de alguém e tentei replicar. Ou, quando eu implantei o meu modelo de gestão, eu não considerei todos os fatores que seriam relevantes para ele. E aí, em algum momento, alguma coisinha vai dar errado, alguma bombinha vai estourar dentro do seu sistema de gestão e vai comprometer. E assim, a metodologia e o modelo, às vezes, também pode não estar alinhado com a filosofia da serventia. Por quê? Eu já vi muitos casos, às vezes, de se criar uma filosofia, ou seja, missão, visão e valores, por exemplo, ou o escopo do sistema de gestão da qualidade, entre várias outras metodologias que tem, e isso não estar alinhado de fato com todos os objetivos da gestão. Ou seja, eu coloco que eu quero ser a melhor serventia do Brasil, enquanto, por exemplo, a minha limpeza
é a pior limpeza do Brasil. Peraí, mas qual que é a congruência disso? Tudo que você faz tem que refletir a sua filosofia, a sua metodologia, ao modelo de gestão que você quer. Então, você tem que cuidar de tudo, desde a formiguinha do seu processo até o maior dos elefantes dentro dele, tá? Então, pode ser que quando você criou a sua metodologia, em algum momento, alguma coisa passou despercebido. Às vezes, a capacidade da própria equipe em assimilar as informações, às vezes, a percepção da equipe em relação ao que estava acontecendo, certo? E aí, pode ser que também não há a questão do monitoramento ou gerenciamento das informações geradas, porque um sistema de gestão, um processo de gestão, aplicando as ferramentas, ele vai te produzir muito conteúdo, muitas informações. Se você começa a focar em algumas e negligenciar as outras, acaba acontecendo que aquilo que outrora não era importante começa a se tornar importante, começa a criar um problema, e quando você vê, você está com um problema em uma área muito grande, você acaba esquecendo da outra que você cuidava tanto. É como se fosse bolinhas de malabarismo. Tem horas que algumas estão lá em cima e outras estão lá em cima e outras estão lá embaixo. Então você tem que cuidar para que isso não aconteça com muita frequência. É óbvio que a necessidade da adequação vai pedir para você, olha, dá uma atenção maior para isso aqui, que isso aqui é importante. Mas não esqueça das outras coisas que estão acontecendo simultaneamente. Nós temos, isso é do ser humano, nós temos a mania de focar em algumas coisas e deixar outras de lado, né? Isso seja na vida pessoal ou profissional. Mas quando nós trabalhamos com sistema, quando nós gerenciamos um sistema, nós temos outras pessoas envolvidas e essas pessoas vão te cobrar por isso ou simplesmente vão negligenciar o seu processo porque vão entender que você não está dando a devida atenção a ele. Tá? Então, assim, que é um outro pecado, a equipe não ser envolvida adequadamente, ou a alta direção, ela não conseguiu o comprometimento, ela conseguiu apenas o envolvimento. Até corrijo a minha fala. Nós temos que buscar o comprometimento. Quem já leu o livro O Monge e o Executivo sabe do que eu estou falando, e eu uso muito essa passagem, que diz o seguinte: a galinha está comprometida com os ovos, ou seja, chocou, nasceu o pintinho, beleza, estou indo embora. Mas o porco, de fato, está comprometido com o bacon, porque ele vai ter que dar o sangue, literalmente, para formar o bacon, para que seja feito o bacon. Então, qual é o tipo de envolvimento e de associação que tem a sua equipe em relação ao seu processo? E aí você precisa entender isso e trabalhar de forma ativa esse comprometimento. Mas como que você conquista o comprometimento? Quando eles entendem que o processo vai trazer benefício de fato para eles. Porque às vezes eles vão entender que aquilo veio para complicar e não para descomplicar. Ou simplesmente que aquele processo que a gente está fazendo vai trazer um monitoramento e nós vamos conseguir aprimorar e aperfeiçoar o nosso trabalho, tá? Um dos erros mais comuns é dizer que muita gente diz assim, não, estou implantando porque eu quero aumentar a produtividade, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. Quando você diz isso dessa forma, às vezes para algum colaborador que não tem uma concepção, e aqui eu não estou dizendo que a gente tem que viver pisando em ovos, não é isso. Mas o processo de comunicação, ele tem que ser homogêneo e compreensivo a todos. E aí, às vezes, você diz assim, olha, eu quero mais produtividade, quero isso, quero aquilo. A forma como, às vezes, você coloca, você está deixando subentendido que a sua equipe não é produtiva. E não é isso. Na verdade, se a sua equipe está ali, é porque a maioria ou toda ela é produtiva, ela conseguiu entregar o resultado. A gente vai melhorar o sistema de gestão para que nós consigamos melhorar os nossos resultados e entregar um produto com uma melhor qualidade, no nível que nós nos propusemos dentro da nossa filosofia, ou seja, da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. Essa seria uma das formas adequadas de se
transmitir isso para os colaboradores, tá? Então, assim, eu até não coloquei nos slides aqui, mas o processo de comunicação é a chave essencial para que o seu sistema de gestão funcione. E aí, quando eu digo feedback aberto, é aquele feedback que você senta com uma pessoa de forma empática, ou seja, se colocando no lugar dela e falando abertamente para ela o que você espera, como ela está e se você está de fato satisfeito ou não com o que ela tem entregado para você e como você vai ajudá-la ou como ela pode melhorar e de que forma você vai incentivar isso e você vai ajudar isso. Porque nós, enquanto gestores, temos que ter essa capacidade, que volta lá atrás nos primeiros slides, que é o desenvolvimento da equipe e envolvimento com comprometimento. Ok? Então, passando para o próximo slide, pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida, algum ponto aí que para você ficou em aberto, se quiser mandar aí no bate-papo, pode ficar à vontade. Ok? Então, assim, como eu mencionei anteriormente, eu vejo o sistema de gestão como uma teia. Não é necessariamente como uma engrenagem, porque, assim, às vezes o processo está capenga, mas roda, né? Quando eu tenho a ideia de que a engrenagem, se quebrar 1, 2 ou 3 dentes dela, às vezes ela não roda. Então, a teia, na verdade, quer dizer, todos os processos estão interligados de diferentes formas, né? E isso que às vezes muita gente não enxerga dentro do sistema de gestão. E é aqui que está a tal da visão holística. É aqui que está a percepção de contexto, tá? Então, eu tenho político, eu tenho qualidade, eu tenho a gestão de pessoas, eu tenho processos e rotinas, clientes e fornecedores, financeiro e contábil, eu tenho o ambiental e o social, eu tenho tecnológico, eu tenho tudo isso, quando essas palavras estão relacionadas à gestão. E quando eu quero montar um sistema de gestão, ou quando eu quero criar uma gestão, eu tenho que olhar e considerar tudo isso, porque qualquer uma das atividades que eu exerça pode ter impacto significante em qualquer uma outra dessas áreas. É como, por exemplo, um avião. O avião, quando ele decola no aeroporto, ele tem a coordenada exata de qual é o caminho que ele vai percorrer e da forma como ele vai percorrer. Se um dos pilotos errar, como já aconteceu na história da aviação, e colocar uma coordenada, de repente alterar um 0 na coordenada, isso muda completamente o curso. Então, nós, enquanto gestores, se negligenciamos algumas dessas áreas, nós acabamos chegando a um resultado quando, se nós tivéssemos considerado todas as áreas possíveis e pertinentes, nós chegaríamos a outros resultados. Então, a minha sugestão aqui para vocês, nesse momento, é fazer uma lista de tudo, de todas as áreas, de todos os escopos de gestão que você tem dentro da serventia, que precisam ser avaliados e criticados, tá? Normalmente, início de ano, a gente sempre faz o planejamento estratégico, ou quem já tem, revisa o seu planejamento estratégico. Então, aproveita isso, esse slide vai ficar disponível, depois eu vou mandar para vocês, para que vocês consigam perceber e avaliar várias dessas áreas. Eu costumo dizer que vocês têm 3 receitas de bolo que podem ser seguidas, e mais à frente eu vou falar sobre elas. A primeira é o próprio Programa de Qualidade Total para os cartórios, que é o PQTA. Se você entrar nos sites, você consegue ter acesso aí às checklists dos anos anteriores, ou se você participou do PQTA, você tem a checklist, então considere ela no seu planejamento estratégico. Existe a NBR 15906 de 2010, que é uma norma brasileira, que inclusive está em revisão, mas que regulamenta, que traz a regulamentação do processo de gestão para as serventias brasileiras, né? Então lá tem vários tópicos, tem gestão de pessoas, gestão socioambiental, gestão financeira, gestão da informação, tá?
e a ISO 9001. Só que a ISO 9001, ela trata basicamente de processos, tá? Ela não tem um foco em gestão de pessoas como a NBR 15906 tem. Então, eu sugiro que vocês deem uma estudada nesses 3 documentos e aí comece a fazer a crítica do seu processo de gestão, do seu planejamento estratégico, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Só que já vai se familiarizando com essas ideias para que, de fato, você consiga estabelecer algo mais robusto e consistente. Ok? Continuando aqui. Pessoal, o áudio está legal? Todo mundo ouve bem? Está tendo algum corte, alguma interrupção? Então, continuando aqui. Para que o sistema de gestão de fato funcione, a serventia deve considerar. Então, você vai pegar aquele conceito que tem dentro dessas normas, e aí você vai considerar o seu contexto, ou seja, tamanho é a sua serventia, quantos colaboradores você tem, aonde você está inserido, qual é a região geográfica, quais são os conceitos políticos do município. Tudo isso você tem que pensar, não necessariamente você tem que escrever. Ou você pode sentar com os seus colaboradores, caso tenha colaboradores com aptidão para isso, e discutir esse contexto. Eu já vi problemas culturais, impactar no sistema de gestão da serventia, impactar no resultado da serventia. E isso é extremamente relevante em alguns casos, diferente de grandes centros, né, onde muitas vezes a mão de obra é um pouco mais abundante. Só que quando a gente olha para serventias, não existe mão de obra formada no mercado. Normalmente, a serventia paga para que o colaborador se forme dentro dela, né? E isso não acontece do dia para a noite. Isso às vezes leva 3, 4, 5 anos, dependendo do nível que o colaborador chega. Tá? Então, você tem que avaliar o seu contexto sociocultural, ambiental. Você tem que, de certa forma, seguir a sua intuição também, porque isso eu digo assim, caso você seja o gestor da serventia, caso você seja o responsável pelo sistema de gestão da qualidade, apresentar isso para o titular, ou caso você seja o titular, considerar isso em todo o seu planejamento. Voltando de novo, a palavra que mais tem aparecido aqui para a gente é a palavra holística, porque só a essência da palavra já diz holos, né, todo. Então, observar tudo que for possível. O seu sistema de gestão tem que ser planejado para você, para a sua serventia, perdão. E não ser um modelo que às vezes funcionou em outro lugar, mas que não necessariamente vai funcionar aí com você. Então, nós olhamos modelos, olhamos algumas referências, mas que vão nos servir de inspiração ou de um método a seguir, mas que nós vamos ter que adaptar à nossa realidade, tá? E não precisa ser algo, aqui tem, a palavra coesa vem por causa disso, não precisa ser algo muito grande, não precisa ser uma coisa muito robusta, dependendo do tamanho da sua serventia, porque o que tem que acontecer é funcionar. Eu já vi casos de existirem vários indicadores, várias situações que não são consideradas, tratadas e avaliadas. Se você tiver 10 indicadores e no processo de auditoria você falar assim, não, esses 10 indicadores para mim basta, porque eu consigo avaliar tudo que está aqui e conseguir comprovar isso, ok. Nenhuma norma estabelece atualmente quantos indicadores você tem que ter, exatamente quais indicadores você tem que ter. Na ISO 9001, por exemplo, ela fala que a norma não tem a intenção de padronizar, tá? A intenção da norma é organizar e estruturar todo o processo de sistema de gestão da qualidade. Ela não quer que o seu sistema de gestão seja exatamente igual ao do colega, porque cada uma vai ter a sua realidade. Então, a gente discute bastante, enquanto auditor e até mesmo como consultor,
essa necessidade dos gestores e do processo de gestão ser avaliado através do contexto e não só do objetivo. Porque se você olhar só para o objetivo, às vezes a ferramenta do colega lhe parece útil. Só que quando você olhar o seu contexto, não se aplica. Tá? E aí isso tem que integrar a sua rotina. Um outro pecadinho que eu já vi, que a gente também vai falar mais à frente, você estabelecer uma periodicidade e não respeitar ela, para avaliar o seu indicador, para avaliar o seu processo, para revisar a sua norma, para revisar seu regimento interno. Os seus colaboradores, ou os colaboradores envolvidos no processo de gestão, são reflexo de quem conduz ele. Então, você tem que dar o exemplo. O gestor tem que dar o exemplo, o sistema de gestão tem que dizer para ele, olha, é esse o caminho que nós temos que seguir, é isso que nós vamos fazer constante e frequentemente, e de fato ser feito. Tá? Então, se você se dispôs e você se propôs em algum momento a fazer aquilo, a não ser que você tenha uma justificativa real e muito forte para não fazer, você não deixe de fazer. Tá? Tem uma justificativa? Ok. Mas se possível, faça. Porque o seu exemplo é o que vai guiar a sua equipe. Tem que ser compreendida e praticada por todos. Aí eu volto à questão da comunicação. Tem que ser aberta, tem que ser clara e real para todo mundo. Mas, assim, cuidado com o excesso e o exagero de sinceridade, porque às vezes a pessoa não está preparada para receber aquilo da forma como você está colocando. Até a entonação de voz faz diferença no processo de comunicação. Tanto que hoje em dia as empresas têm adotado muito mais uma comunicação formal escrita do que uma comunicação mais aberta ou falada, tá? Justamente para eliminar essa dupla interpretação, porque dependendo da forma do humor da outra pessoa e a forma do seu humor, a conversa pode se distorcer a todo momento. Por isso que uma conversa mais franca, aberta e direta, num linguajar mais simples e compreensível a todos, é o caminho essencial. Aí eu tenho 2 quadrinhos aqui que eu tinha colocado, que eu já comentei com vocês. Se você quer ser referência, até o seu serviço de faxina deve estar alinhado com esse objetivo. Ou seja, até a faxina da sua serventia, do seu comércio, da sua organização, tem que ser referência. Senão não é congruente. E muitos gestores esquecem de cuidar exatamente disso, da congruência do sistema de gestão da qualidade em relação a tudo que ele tem feito. E aí vai fazendo de forma esparsa, espalhada, quando ele vê não chega no objetivo que ele quer. E ele fala, não, esse negócio não funciona, ou isso é muito difícil, eu não dou conta de fazer. Mas lá atrás faltou um planejamento mais alinhado, compreendendo exatamente o que estava sendo feito. Não só por quem está fazendo, mas por quem também vai praticar isso no dia a dia. Tá? Tem vários casos, inclusive no Fantástico uma vez, teve um quadro que eu não me lembro o nome, onde o empresário, dono, se alguém souber o nome do quadro, por favor, manda aí no grupo, onde o empresário, no caso o dono da empresa, ia vivenciar o dia a dia dos colaboradores dele, e num desses episódios era uma transportadora, e o cara preenchia a checklist, mas ele não entendia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente, chefe secreto, exatamente, ele simplesmente preenchia a checklist sem entender para que aquilo servia. E aí ele ia anotando as coisas aleatoriamente, e não de forma real e concreta. E isso impactava lá na parte de logística, que por sua vez refletia no financeiro. Então, assim, a gente volta lá para a teia que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, é importante que isso seja compreendido por quem estabelece e principalmente por quem executa. Então, se você quiser implantar qualquer ferramenta de monitoramento, qualquer que seja indicador, qualquer coisa que seja, tenha segurança no que você está implantando. Tenha certeza de que você esgotou todos os riscos
os prós e contras, vamos dizer assim, em relação àquilo que você está querendo fazer. Aí você vai ter propriedade até para debater isso, caso você seja questionado. Porque eu já vi muitos colaboradores debaterem com gestores ou com líder, às vezes até com o próprio titular, digamos assim, o oficial, né, o tabelião, o que estava sendo feito, o que estava sendo executado. E se você não domina, você não vai ter a aptidão para conseguir esclarecer e tirar todas as dúvidas. Por isso que eu tenho muito medo do tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Tranquilo? Quem quiser se manifestar aí, maravilha. Então, continuando, Franciele, Kate, Vinícius, ok. Continuando aqui. Ok, então como fazer? Né? Então, como que a gente faz? Como que a gente implanta um sistema de gestão? Como que a gente monitora? Né? Antes de tudo, todos devem saber e ser conscientizados do objetivo de um programa de gestão, tá? E dos seus e também dos objetivos dessa gestão aplicada ao cartório. Porque assim, o sistema de gestão ele tem o seu objetivo. E de que forma isso vai se refletir a realidade do cartório, da serventia, tá? Eu até deixei uma dica aqui. Ninguém compra algo, seja uma ideia ou produto ou serviço, se não sentir que isso agrega ou reflete melhoria para si. O tempo todo nós estamos buscando coisas que melhorem a nossa qualidade de vida, o tempo todo nós estamos buscando coisas que melhorem para nós. E, por consequência, nós melhoramos para os outros. De fato, a maioria, e até aqui me arrisco a dizer, se não quase todo ser humano, em algum momento é egoísta. Ele procura alguma coisa que seja para ele. Né? Assim, existem alguns casos que a pessoa vive para os outros, mas aquilo é uma necessidade de satisfazer. Mesmo assim, ainda é uma necessidade pessoal. Então, se você quer implantar um sistema, quer que ele dê certo, faça com que as pessoas envolvidas, que os colaboradores envolvidos, entendam como aquilo vai ser bom para ele, porque senão ele não vai fazer, tá? E assim, frequentemente revisite isso para eles, ou apresente o resultado final daquilo, né? Às vezes no começo, nós fazemos várias campanhas de incentivo, várias ações de motivação, e aí no seguindo o caminho aí do sistema de gestão, nós esquecemos de dar o resultado daquilo, de dar o feedback, onde nós estávamos, onde nós chegamos, e assim, para onde nós podemos ir, entendeu? Existe uma técnica que eu gosto muito, que é do coaching, que a gente chama de feedback sanduíche, e aí eu vou ensinar isso agora para vocês. É um presentinho, tá? O feedback sanduíche, imagine assim, um pão, o recheio e outro pão. Primeiro pão é o elogio ao que a gente já fez, o que a gente alcançou, o que a gente já conquistou. O recheio é o que nós precisamos melhorar, o que precisa ser feito, e o outro pão, que é a cobertura, por que e para onde nós vamos fazer, qual que é o objetivo disso e qual que é o resultado positivo que isso vai ter para todos nós. Depois, se vocês quiserem, pode dar um Google aí, tá? Feedback sanduíche é o nome da técnica. É muito legal porque você consegue acessar muito mais as pessoas e consegue trazer uma compreensão maior a elas em relação à mensagem que você está querendo transmitir. Ok? Continuando. Você, enquanto colaborador ou gestor, e a alta direção, né, ou então enquanto oficial também, considerando-os, porque assim, a alta direção, às vezes é só o oficial, em outros casos, é o oficial e mais alguns colaboradores, e o processo, quanto mais pessoas envolvidas é melhor, tá? Então, você, a alta direção e todos os cabeças do processo,
devem compreender. É algo que eu já falei agora, aqui há pouco, que não implante nada sem que você tenha domínio, sem que você compreenda de fato, tá? E entenda que como isso agrega. Porque, lembre-se, você irá vender a ideia. Então, você tem que conseguir transmitir isso para a sua equipe, tá? Vendendo a ideia. E para que isso aconteça, você tem que dominar, conhecer e esgotar quase todas as possibilidades dentro da sua realidade. Continuando aqui. Isso, toda a dificuldade do processo, a dificuldade em executar, em implantar, vai acontecer e os colaboradores vão te testar, né, ou vão testar o processo, o sistema de gestão a todo momento, até que isso faça parte da rotina deles. Porque eles vão querer ver se de fato isso vai ser praticado, se de fato isso vai ser implementado, se vai agregar. Vão se questionar, porque toda mudança, ela causa desconforto. Mas quando essa mudança se integra à nossa rotina, aí fica fácil de fazer, fica mais tranquilo, tá? E a gente consegue executar. Então, quando toda aquela ação que a gente planejou, ela estiver sendo parte da sua rotina, aí você pode falar assim, olha, o sistema de gestão da qualidade, os processos de gestão da serventia estão de fato implementados, porque nós vivemos isso no dia a dia e praticamos sem esquecer, sem deixar nada para depois ou deixar alguma coisa de lado. Ok? Isso é difícil, tá, pessoal? Por isso que o sistema ele tem que ser, o processo de gestão ele tem que ser o mais simples e coeso possível. Porque se você cria uma coisa muito grande, muito robusta, sem necessidade, vai chegar um momento que você vai falar assim, olha, estou fazendo muita coisa e colhendo pouco resultado. Então, é legal que você comece com um sistema enxuto, conforme isso vai fazendo parte do seu dia a dia, você vai aumentando, ampliando esse sistema e melhorando o que já existe. Se você começa com uma coisa muito grande, depois você vai acabar desistindo, como eu já vi em alguns casos. E assim, desistindo por bobeira, sem entender e sem compreender de fato o que estava fazendo. Ok? A minha avó tem um ditado que ela diz que é como... Algumas coisas são como comer bolo de fubá. Ninguém come um bolo de fubá em grandes bocadas. Vai comendo aos poucos, porque se for tudo de uma vez, acaba engasgando. E o sistema de gestão, eu me arrisco a dizer que é a mesma coisa. Se você fizer tudo muito rápido, tudo de uma vez, alguma coisa vai passar batido, e isso depois vai ser aquela bomba que vai estourar, aquela bombinha que eu já falei que vai estourar, e acabar atrapalhando o seu processo de gestão. Ok? Então, para que tudo isso aconteça, para que a gente consiga implantar, eu acho que é importante nós conseguirmos entender quais são os sistemas, quais são os processos que devem ter a gestão, quais são os processos geríveis, né? E não são todos que eu trouxe aqui, são os principais. Mas quando você se aprofunda no assunto, você vai percebendo que existe muita coisa, só que você não precisa de muita coisa, você precisa daquilo que funciona, daquilo que dá certo, daquilo que dá resultado. Se você colocar muita coisa, de novo, lembrando do bolo de fubá, vai acabar te atrapalhando, tá? Então, nós temos aqui o primeiro item, que é a gestão de pessoas. Particularmente é o que eu me familiarizo muito bem, que eu gosto bastante. Sou cria de RH, eu costumo dizer, desde os meus 14 anos eu trabalho com gestão de pessoas, e para cartório também é essencial, porque a nossa matéria-prima, o nosso insumo de trabalho são os colaboradores, são as pessoas, a produção intelectual. Então, para isso, a equipe tem que estar motivada, a equipe tem que estar bem, o sistema tem que estar tranquilo, o clima organizacional impacta muito nisso, né? Porque se você tem um clima organizacional ruim, ou seja, o ambiente de trabalho não está legal,
a equipe não raciocina direito, o resultado não é tão positivo, e aí a gente acaba desprendendo de mais investimento, porque às vezes tem que acabar contratando mais pessoas para entregar o que às vezes uma pessoa daria conta, e isso tudo em virtude dela não estar motivada, dela não estar sendo parte do seu processo de gestão, dela não estar comprometida com ele. Isso é comum acontecer, então a gestão de pessoas é uma das áreas que deve ser observada, e ela tem justamente por objetivo trabalhar todas essas políticas, trabalhar todas essas estruturas, para que a equipe, para que os colaboradores não só se sintam valorizados, mas que também sintam que o que eles estão fazendo de fato está agregando e de fato faz sentido. Porque se a pessoa não compreender, se ela não se sentir parte do que ela está fazendo, daqui a pouco ela para de fazer ou ela começa a fazer simplesmente de forma mecânica, porque ela tem que entregar aquilo, porque final do mês ela precisa receber o salário dela. E não porque ela quer conquistar alguma coisa, ou de fato ela quer construir alguma coisa. E aí é onde a gestão de pessoas tem que olhar tudo isso, né? Então, desenvolver políticas, desenvolver planos, ações, e nem sempre tudo se reflete em dinheiro, que é outro pecado que existe aí dentro da gestão de pessoas. A maioria das pessoas pensam que a forma de motivar uma equipe é aumentando o salário ou dando uma remuneração além, um bônus, algo do tipo. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o colaborador ele só está insatisfeito da forma como ele é tratado, ou às vezes ele está insatisfeito com alguma coisa que é ofertada, mas que para ele não faz sentido, para ele não agrega, né? Boa pergunta, Franciano. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo trabalhar dentro do processo de consultoria são metodologias de reconhecimento, mas isso vai depender muito do contexto aí da serventia, né, da equipe que você tem, porque para algumas funciona, por exemplo, um passeio, um pacote de viagem, já vi casos até de ingressos para cinema, livros, só que assim, vai muito da equipe, sabe? Porque o que acontece? Se você incentiva apenas monetariamente, isso cria um ciclo vicioso. Então, ele sempre vai achar que merece mais. Lembra que eu falei lá no começo que o que a gente tem que trabalhar para o cliente é uma experiência positiva? Para o colaborador não é diferente. O seu colaborador tem que ter boas experiências dentro da organização. Então, é isso que você tem que investigar dentro da serventia para ofertar de acordo, entendeu? Então, investiga aí. O que seria uma experiência positiva? Tem alguns casos, principalmente em cidades menores e onde existem cidades vizinhas maiores, que um simples jantar da equipe num restaurante chique ou num restaurante bacana, que também tem que avaliar isso. Às vezes você vai dar uma premiação, quer proporcionar uma experiência muito positiva, ofertando algo muito grande, e às vezes a pessoa é simples e humilde, e ela vai se sentir constrangida frequentando um ambiente desse. Por isso que depende muito do contexto, voltando lá atrás. Então você tem que investigar o que daria mais certo, né? Eu espero que isso tenha trago alguma ideia aí na sua cabeça, tá? O Franciar está digitando, deixa eu ver aqui. Pessoal, tá claro isso para vocês? Tá? Dinheiro não é a primeira alternativa, apesar de que todo mundo precisa. Só que se você fizer isso, você vai criar um ciclo vicioso. E quando a gente for falar de gestão financeira lá na frente, você vai entender que o impacto na organização é muito grande. Se vocês não sabem, um colaborador, ele custa, tá? Seja qualquer que seja a organização, se o salário dele é R$1.000, ele custa mais 1.000 só de imposto e de obrigações trabalhistas.
Então, se você ficar ofertando muito valor remuneratório, você onera a folha de pagamento, por sua vez, compromete a receita da organização. Aproveitando que a gente está aqui em gestão de pessoas, eu já vou até passar para o próximo slide, que é uma das coisas que eu vejo, assim, alguns erros muito sérios, que nesse primeiro momento não tem um impacto, mas no futuro vai dar um impacto muito grande, que é a parte ali do plano de cargos e remunerações, tá? Que acontece? Se você cria um plano de cargos e remunerações, eu até estou olhando aqui, eu não coloquei no slide, mas anotem aí, um plano de cargos e remunerações que estabelece reajuste anual para o colaborador. Em alguns casos eu já vi, principalmente em serventias, que é de acordo com a tabela de emolumentos, né? Então, anualmente tem a reajuste da tabela de emolumentos. Eu vou repassar esse reajuste para o meu colaborador. Saiba que quando você transfere esse reajuste, se ele for de 8%, você está criando uma despesa de 16%. Porque os outros 8% são o desdobramento dos impostos, entendeu? Das obrigações trabalhistas. Então, cuidado com isso. E outra, reajuste compulsório, que é aquele reajuste que acontece a cada aniversário, a cada ano, calcule muito bem isso antes de oferecer, porque da mesma forma vai aumentando exponencialmente o valor. Então, uma política de cargos e remunerações, ela tem que ser muito bem gestada e avaliada dentro do contexto, porque assim, o reajuste, por exemplo, que é no caso de cartório, o reajuste da tabela de emolumento, que em alguns casos melhora a receita, ela não pode ser comprometida, porque em outro momento a renda ou o lucro vai estar associada, de repente, a algum ajuste de imposto. Então, você está criando uma despesa, você está cavando embaixo dos próprios pés. Então, enquanto gestor, a gente tem que avaliar isso. E a gente tem que perceber isso, fazer algo que seja possível de honrar, para que em momentos de crise, às vezes a serventia não seja obrigada a dispensar um colaborador em virtude da remuneração dele e perder um talento, ok? Esse é um alerta que eu costumo fazer. Deixa eu ver aqui, a Franciele mandou alguma coisa. Eu acredito que um funcionário satisfeito faz o trabalho de dois funcionários. Contente. Exatamente. É isso que eu estou dizendo para vocês. A satisfação tem que ser trabalhada. O sistema de gestão de pessoas, esse é maior do que tudo. Ele tem que ser feito sob medida, dentro do contexto da sua organização. Não adianta você se inspirar nos outros e querer copiar um sistema de gestão de pessoas para a sua serventia sem analisar o seu próprio contexto, porque não dá certo, tá? É aquilo que eu falei. E assim, a gestão de pessoas, ela é impactada de uma forma muito grande pelo contexto sociocultural, tá? Nível de escolaridade influencia, a realidade do município, da região que está inserido, que mais? São vários os fatores que influenciam. Nós estamos falando aqui de pessoas, e cada pessoa é diferente. Então, o sistema de gestão tem que conceber as possibilidades de todos, mas trabalhar de forma genérica, porque se a gente também for atender a expectativa individual de cada um, nós acabamos aí não fazendo nada, certo? Então, o sistema ele tem que avaliar tudo, mas trabalhar de forma bem genérica para que consiga fluir, atendendo às expectativas. E aí a gente tem muitas ferramentas para isso, tá? Aí vai algumas delas. As avaliações, as pesquisas de clima, a gente pode fazer pesquisas específicas sobre políticas de benefícios, os índices de turnover, absenteísmo, frequência de atestado, entendeu? Tudo isso impacta. Então, quando você vai falar de gestão de pessoas, você precisa levantar todas essas informações e analisar. E assim, quando você for criar uma política de benefícios, por exemplo, não vá pela própria cabeça. Tente ouvir os colaboradores, que às vezes você quer ofertar alguma coisa que não faz sentido para eles, entendeu?
E, assim, o programa de recompensas e reconhecimentos a gente conversou lá atrás, né, que as recompensas não precisam ser apenas dinheiro, pode ser alguma forma de experiência positiva, tá? Para vocês terem ideia, um dos mais bacanas que eu já vi foi o da Natura, que todo início de ano, cada colaborador coloca o seu sonho, escreve seu sonho num papel, e eles têm um hall de entrada gigantesco, eles penduram esses sonhos, e aí um desses sonhos é realizado ao final do ano. Normalmente, se eu não me engano, é no Natal. Só que assim, a Natura é uma empresa gigantesca, então se o colaborador sonha em uma casa, às vezes eles têm condições de proporcionar isso para o colaborador. Mas o que eu quero dizer aqui? Eles não falaram em dinheiro, é em realizar um sonho, é em proporcionar uma experiência, em concretizar algo que eles querem. E é nisso que a gente tem que se inspirar, entendeu? Considerando o contexto e a realidade de cada serventia. Tranquilo até aqui? Então, avançando. Vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira, tá? A gestão financeira ela é um pouco delicada, porque é uma coisa que não se abre para todo mundo, em alguns casos, né? E isso é direito da serventia, mas é importante que quando você for criar o seu sistema de gestão, você avalie todos os riscos financeiros, tá? E que a gestão financeira também seja praticada. E dentro da gestão financeira, nós temos ali o fluxo de caixa, né? Então, quer dizer, anualmente a gente consegue perceber quais são os meses. Só que, assim, é claro que no caso das serventias, isso é muito, oscila demais. Um ano pode ser muito bom, o outro ano pode ser muito ruim, dependendo das políticas públicas. E aí, já aproveitando esse gancho, tudo isso tem que ser considerado no planejamento estratégico, em qualquer plano que vocês forem fazer. Então, assim, vai depender de políticas públicas, vai depender de chuva, vai depender de muita coisa que a gente não tem controle. Porém, mesmo assim, você tem uma ideia de como vai girar a receita, uma ideia de quantos por cento. Eu gosto de trabalhar com percentagem e não com valor, tá? Quantos por cento pode ser que você tenha de faturamento naquele mês? E assim você conseguir fazer algum comprometimento de acordo com o que está lá na gestão de pessoas, ou que está na gestão de projetos, ou que está no próprio planejamento estratégico. Sempre trabalhar com provisão, tá? Que é a provisão, para quem não sabe? Por exemplo, no caso dos colaboradores, todo empresário, empreendedor, registrador, tabelião, etc. e tal, deveria mensalmente guardar o valor referente às férias naquele mês, referente ao 13º e qualquer outra despesa que possa ter em decorrência da folha de pagamento. Aplica isso na poupança, aplica isso no fundo de investimento, deixa o dinheiro lá rendendo para ele não sofrer ali variação, perder valor. Mas aí você pega essa provisão, guarda esse dinheiro para que em uma eventual rescisão ou quando chegar a época de pagar 13º, você tenha caixa para isso, tá? Então, o que a gente provisiona, por exemplo, em cima de folha de pagamentos? 40% do FGTS, as férias, o 13º, tá? A princípio seriam esses, porque o restante a gente deposita mensalmente, que é o INSS, os 8% do próprio FGTS, e assim vai, tá? Então, a provisão trabalha com isso. E para todas as outras despesas que têm desdobramento, toda organização deveria fazer. Ou, por exemplo, tem gente que trabalha assim, não, eu alugo um prédio, então mensalmente eu vou guardar 20% do valor desse aluguel, porque o meu lucro deu para isso, então esse mês eu vou lá e deposito 20% numa aplicação.
Para quando chegar ano que vem, se acontecer qualquer coisa, eu ter um valor que dê para eu honrar com o compromisso do aluguel ou qualquer coisa assim. Então, vocês adaptem isso para a realidade de vocês e vejam que pode ser provisionado. Faturamento e rentabilidade tem que ser considerado, né? Que é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Reajuste de tabela, se você compromete ele, você compromete o seu faturamento, da mesma maneira você compromete a rentabilidade. E assim, quando eu digo, tem diferença entre faturamento e rentabilidade. Eu posso faturar muito e ser pouco rentável, quer dizer, eu faturo muito, mas o meu lucro é baixo porque eu gasto demais. Então, onde estão as torneiras? Onde estão os ralos que precisam ser fechados? Tá? Gestão financeira trabalha isso. Controle de contas a pagar e contas a receber, considerando aí a curto, médio e longo prazo. E os investimentos e as aplicações. Aqui é um território um pouco mais delicado, porque algumas coisas às vezes são feitas na pessoa do registrador, né, do tabelião ali, então, mas também tem que ser considerado, já que a gente está falando aqui de alguns investimentos, seja em gestão de pessoas ou qualquer outra coisa, ok? Claro, gestão financeira para vocês aí? Gente, aqui eu não vou esgotar tudo, porque tem muita coisa, mas isso aqui é para vocês terem uma noção de como proceder e de como trabalhar, tá? Depois a gente tem aqui a gestão de processos. A gestão de processos, ela está bem explanada, está bem clara dentro da ISO 9001. E quando a gente fala de gestão de processo, ela visa desenhar todas as entradas e saídas do trabalho, processo de trabalho da serventia, e tudo que é correlacionado com isso. Então, assim, eu tenho que ter processo estabelecido para tudo, aquilo que for relevante, é claro, porque tem gente, às vezes, que cria processo e procedimento para coisa que não precisa, tá? Coisas básicas. Pagar a luz, etc. A não ser que isso seja relevante. Por exemplo, não, nosso consumo de energia está muito alto. Então, vamos criar uma rotina? Todo dia, uma pessoa responsável vai fazer a avaliação das luzes que estão acesas, desligar o ar-condicionado com antecedência, vai depender muito da realidade de cada um. Mas a gestão de processo, ela visa isso. Então, você vai criar esse processo, você vai criar essa rotina, que a gente costuma falar que são os macro e microprocessos, e não é só do serviço, mas é de toda a rotina que é importante para a própria serventia. Como, por exemplo, com o provimento 74, nós temos algumas regras para cumprir em relação à segurança de dados e informação. Com isso, trouxe algumas rotinas diferentes para o dia a dia, que às vezes não era praticado e que agora a gente tem que praticar. Como, por exemplo, a rotina do backup e da entrega do HD para pessoas alternadas. São mecanismos que a gente cria em razão de um novo provimento, que não está necessariamente ligado à prestação de serviço do cartório. Está ligado à segurança do serviço que foi prestado, e não do que está sendo feito. Tá? Então, quando a gente vai olhar o processo, olha ele como um todo, no macro e no micro. Ok? Na ISO 9001 isso fica bem claro, tá? Tá bem bacana. E a 9001 de 2015 tem bastante coisa legal, algumas coisas estão mais tranquilas para se fazer. Então, a gestão de processo, a gente olha o macro e o micro, tudo que acontece, as entradas e saídas, avaliamos os riscos. Eu não coloquei aqui gestão de risco, mas dentro da gestão de processo, a gente já tem que mapear isso, quais são os riscos dentro do nosso processo. Então, risco, sei lá, de queda brusca de energia, ou de algum colaborador se acidentar, tudo isso a gente tem que considerar até para desenvolver ações de contingência. Ou seja, se isso acontecer, como que eu vou resolver? Como que eu vou tratar? A gestão de processos, ela olha os insumos e os materiais em geral, quer dizer, tudo que eu preciso para fazer esse processo rodar e acontecer,
para que aconteça a entrada e a saída conforme e adequada. E aqui também eu não coloquei, mas a não conformidade é parte disso, ou seja, saiu alguma coisa errada do meu processo, é necessário fazer uma não conformidade, que não é uma advertência, muita gente confunde não conformidade com advertência, de acordo com o artigo 482 da CLT, que é outra coisa completamente diferente, tá? Onde a não conformidade, ela tem a ideia de que você vai avaliar e tratar o erro, ou tratar o que aconteceu, para que não volte a repetir, ou que isso tenha o menor impacto possível dentro do seu processo, ok? As informações pertinentes, os conhecimentos que são necessários têm que estar estabelecido. Aí a gente vai falar de manual, a gente vai falar de POP, a gente vai falar de checklist. Tem que respeitar as normas, né, de acordo, que daí eu volto a falar da 9001, ou às vezes a CNGC, ou os provimentos. Então tem que estar tudo de acordo. A parte de processo, a gente vai cuidar da operação do serviço como um todo. Então, eu tenho o processo do caixa, eu tenho o processo do balcão, eu tenho o processo da lavratura, eu tenho da minuta, do registro, de um todo. Então, eu tenho que desenhar para cada um, ok? E aí, regras e procedimentos de acordo com os POPs, certo? Dúvidas sobre processos? Não, tranquilo. A gente tem aqui também a gestão estratégica e o planejamento estratégico. São duas coisas que estão correlacionadas, porém são coisas diferentes, tá? A gestão estratégica, ela é como você vai administrar e gerir todo o conjunto das práticas da sua organização ou da sua serventia. Então, é aquilo que eu falei, a visão holística, olhar para a sua teia de aranha ali, do seu sistema de gestão, e ver como você vai agir, qual o impacto que cada ação que você tem vai influenciar numa entrega ou um outro processo. Então, a gestão estratégica, ela observa isso. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos falando de um plano de ação, de metas que nós vamos seguir para alcançar um determinado objetivo, ou vários objetivos, né? De acordo com o que nós estabelecemos. Adriano, existe um modelo de planejamento estratégico? Não. O planejamento estratégico, ele tem que ter análise SWOT, ou seja, avaliação de contexto, né? Se você não conhece análise SWOT, dá um Google aí, é a ferramenta, inclusive é a única metodologia que a ISO 9001 aceita na parte de estratégia, nesse sentido. Então, você faz análise SWOT, ou a FOFA, no português, e aí você vai entender o seu cenário, o seu contexto, aí você vai estabelecer os seus objetivos, as suas metas, tudo que você quer alcançar naquele ano, tem casos aí, por exemplo, de organizações que fazem um planejamento estratégico com objetivos até 5, 10 anos para frente, tá? Então, planejamento estratégico seria isso, esse documento, essa estrutura que vai nortear todas as nossas ações. E aí vem o pecadinho, né, que o pessoal comete, faz o seu planejamento estratégico, mas esquece de monitorá-lo frequentemente. Não é só monitorá-lo quando ele está perto de vencer ou semestralmente, mas é frequentemente, porque se tiver algum problema, alguma zebra, você vai ter que ajustar o seu planejamento estratégico. Se você demorar muito para avaliar os indicadores, para avaliar as metas, os objetivos, vai chegar em algum momento, você vai olhar seu planejamento estratégico e vai falar assim, não faz o menor sentido para a minha organização, para a minha serventia. Então, é importante que ele seja acompanhado frequentemente, é ideal que seja pelo menos uma reunião mensal, máximo bimestral, ok? Para que você consiga ter um excelente resultado, ok?
Aqui eu trouxe mais algumas informações sobre o planejamento estratégico, depois vocês podem ler para se aprofundar um pouquinho mais, ok? E aqui nós temos o processo de implantação da gestão estratégica e do próprio planejamento estratégico. A primeira coisa, diagnóstico, né, onde nós estamos, eu trouxe algumas metodologias que vocês podem usar e algumas informações que devem ser utilizadas. Depois, a formulação para onde nós vamos, o que nós queremos alcançar. E assim, a estrutura do planejamento estratégico, gente, não precisa ser uma monografia ou um documento de 15, 20, 30 páginas. Tem planejamentos que são feitos em planilhas de Excel, que contemplam todas as informações relevantes e pertinentes e que funcionam super bem. Enquanto eu já vi planejamento estratégico feito de forma bem acadêmica, digamos assim, e que no final ele acaba perdendo sentido. E ele tem que estar obrigatoriamente alinhado com a sua missão, com a sua visão e com os seus valores, senão não faz nenhum sentido você ter missão, visão e valores, tá? Então, toda vez que você for fazer seu planejamento estratégico, imprime numa folha gigantesca a sua missão, visão e valores, ou então sempre de frente com o quadrinho, com o banner, ou com qualquer forma que você tenha aí divulgado na sua serventia, e aí você vai trabalhar isso, aí você vai olhar para a sua missão, visão e valores, fazer análise de contexto, avaliar todas essas questões que eu coloquei aqui no diagnóstico e ver onde que eu estou pecando para alcançar isso que eu coloquei lá na minha missão e na minha visão. Aí eu vou pegar isso e vou colocar numa planilha. Não, eu preciso melhorar o tempo de atendimento. Qual que é o prazo atual? Qual que é o meu objetivo? E aí ter coluninhas lá para que mensalmente você vá colocando as suas metas que você foi atingindo para ver se você está cumprindo com o seu objetivo. Ok? Depois, a implantação. A implantação ela tem que ser feita a todos, tem que ser apresentada a todos, tem que haver treinamentos, tem que haver reuniões, e não vai ser em uma que você vai conseguir fazer isso. Se você conseguir fazer em uma, alguma coisa está errada, ou a pessoa não vai entender. Então, planeje, faça um evento bacana, faça uma coisa legal, divulgue, divulgue também os resultados, né? A gente já desce aqui para acompanhamento, divulgue esse monitoramento, já que você falou para a equipe que isso existe, faça ela perceber que isso está sendo praticado, que não foi só para inglês ver, ok? Ficou claro essa parte da gestão estratégica e do planejamento estratégico? Deu para ter uma noção, uma concepção? Ótimo, avançando aqui. E aí, eu até coloquei a cobrinha lá e a maçã, só que a maçã cortou aqui, que é o pecadinho que a gente... O pior dos pecados, na verdade, que tem dentro do sistema de gestão, que é o pecado mortal da gestão dos indicadores. As pessoas criam seus indicadores e não os monitora ou não os avalia. Monitorar é uma coisa e avaliar é outra. Eu costumo dizer que nós temos que conversar com esses números. Esses números têm informação para nos fornecer. E essas informações têm que ser levantadas e consideradas, tá? Então, por exemplo, o que o meu indicador de tempo de atendimento está dizendo para mim? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso melhorar? Se eu coloquei a meta de espera de 5 minutos, eu estou atendendo em 8? Não, peraí, tem alguma coisa errada, então eu tenho que ir atrás de resolver isso. E não buscar a primeira justificativa que vem à sua cabeça. Não, esse mês foi 8 porque foi muito atendimento. Nós atendemos muitas pessoas e não conseguimos cumprir a meta. Legal, beleza, está justificado. Não, mas espera aí, eu estou fazendo gestão desse indicador. Como que eu vou resolver para que isso não volte a acontecer? Ou que para que isso, então, que a gente tolere no máximo 6 minutos, 7 minutos. Isso que tem que ser trabalhado, isso tem que ser avaliado, tá? E que às vezes não acontece, a pessoa simplesmente coloca lá que aconteceu por isso, mas não vai atrás da tratativa.
Indicador sem a devida avaliação e tratativa não serve de nada, você está perdendo o seu tempo. Então, pare de fazer. Ok? Se for para fazer, faz direito. Então, a gente tem, né, que a gestão de indicadores consiste simplesmente e basicamente, essencialmente, para monitorar, avaliar e mostrar o norte para o capitão, para ele saber para que lado remar, para onde ele tem que seguir, o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, tá? E para todo tipo de atividade relevante e pertinente, tem que ter um indicador. Mas não precisa de você criar aí 30, 40 indicadores. São indicadores relevantes, ok? Às vezes as pessoas criam alguns indicadores que não têm relevância para o resultado final, enquanto aquilo que realmente é relevante está ficando esquecido de ser avaliado e de ser analisado, tá? Então, critique seus indicadores caso você tenha, e critique mais ainda caso você vá criar algum. Arrume alguém aí, que eu costumo dizer, que seja o advogado do diabo, que vai criticar, que vai pôr todas as dificuldades possíveis nesse indicador, nesse objetivo, nessa meta, para que você consiga se convencer e convencê-la de que sim, isso tem que ser feito, porque vai dar um excelente resultado. Certo? Então, aqui estou falando justamente sobre essa questão de quando você for criar o seu indicador, ser o mais crítico e analítico possível, não e assim, tentar cruzar as informações, porque às vezes a informação que você tem da sua recepção está correlacionada ao seu processo produtivo. Busque cruzar essas informações. Eu costumo dizer que a gente tem que conversar com isso, a gente tem que conversar com esses números. Beleza? A gestão da qualidade eu deixei por último, porque ela é justamente o englobamento de tudo que a gente falou até aqui. Tá? Então, a gestão da qualidade ela vai fazer o monitoramento de todo o seu sistema, ela vai avaliar tudo o que você está fazendo, para que você entregue um serviço rastreável, um serviço de excelência e qualidade para o seu usuário, e para que isso reflita positivamente na sua equipe, na imagem organizacional e na qualidade do serviço prestado. Claro? Tranquilo? Claro para vocês, pessoal? Ok, Vinícius, Alex. Nós estamos nos aproximando do fim dos slides e eu queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida, eu gostaria que eu comentasse um pouco mais sobre alguma coisa. Não? Alguém, alguma dúvida? Mais informações sobre alguma coisa? Ótimo. Tá? Então, como eu disse, os slides vão ficar disponíveis, eu vou enviar agora para vocês. Vocês depois podem dar uma lida, confrontar com as anotações que creio que vocês fizeram. Então, assim, para você implantar o seu sistema de gestão da qualidade, existem 3 mapas, né, que eu já falei para vocês. Os requisitos do PQTA. Na ISO 9001, eu peço desculpa aqui, porque o meu computador, ele corrige, quando eu digito ISO, aí ele muda para isso, e acabou passando despercebido aqui, mas é ISO, tá, pessoal? ISO 9001, 2015, a NBR 15906 são os mapas que a gente tem para implantar um sistema de gestão da qualidade que vai contemplar todos aqueles outros processos de gestão que eu abordei com vocês. Ok? Então, debrucem sobre essas normas para que vocês consigam compreender um pouco mais e saber como fazer. E aí, quando você compreender, qualquer modelinho que você pegar na internet, por exemplo, você vai conseguir transformar no modelo ideal para a sua organização, para a sua serventia.
Aqui eu coloquei para vocês como a questão do processo de certificação, que algumas pessoas têm dúvida. Vamos lá, eu fiz todo o dever de casa, né? Tenho todo o meu sistema de gestão implantado, todas as questões que as normas trazem implementadas, a gente está praticando. Não importa se o seu sistema de gestão foi implantado ontem, mas, perdão, não importa se o seu sistema de gestão foi recente ou se ele é muito antigo. Ele é passível de auditoria, sim, de certificação, mas é ideal que você tenha ele rodando aí pelo menos há 1 ano, 6 meses no mínimo, porque senão você não vai conseguir avaliar, você não vai ter insumos para apresentar para o auditor. Então, você tem o sistema de gestão rodando aí há 1 ano, por exemplo, e aí você decide que você acha que está pronto para se certificar na norma ISO 9001, NBR 15906, ou até mesmo participar do PQTA, né? O PQTA, todo mundo sabe que as inscrições são pela Noreg Brasil. Já as duas normas, ISO 9001 e NBR 15906, a serventia tem que procurar um organismo certificador, ou seja, uma OC. Esse organismo certificador, ele necessariamente, já considerando para o PQTA, ele tem que ser acreditado pelo Inmetro. Então, você vai ligar lá na certificadora e vai falar assim, olha, eu quero certificar ISO 9001 e NBR 15906. Só que eu preciso saber se vocês são acreditados pelo Inmetro. Aí a certificadora ela vai te mandar o registro dela no Inmetro válido. E aí depois tem até o site para que vocês possam consultar. Feito isso, aí vocês vão começar o trâmite de negociação. Eles vão mandar para vocês um documento para ser preenchido e depois um plano de auditoria, as coisas que o auditor escolhido vai checar na serventia em loco, vai avaliar os seus documentos, vai avaliar suas evidências e, pelo amor de Deus, produzam registros e evidências, tá? Seja foto, documento, ata, e-mail, de tudo que você puder. Porque, às vezes, a serventia até faz. Só que, se você não tiver evidência, às vezes você recebe uma não conformidade. E aí eu quero dizer para vocês que a não conformidade não é uma ferramenta punitiva, mas é um apontamento do que precisa ser melhorado. Aí você resolveu toda essa questão, passou pela auditoria. Às vezes, quando é uma não conformidade menor, você tem até 1 ano para resolver, apresentou o seu plano de tratativa dessa não conformidade menor. Quando são não conformidades maiores, que são situações mais sérias, documentos mais relevantes e impactantes no sistema de gestão da qualidade que não são apresentados, você recebe uma não conformidade maior, e aí o prazo máximo é de 90 dias e a necessidade de uma nova auditoria. Resolvido tudo isso, o auditor recomenda a sua certificação para o organismo certificador, e aí o organismo certificador vai avaliar o relatório do auditor e vai falar assim, olha, não, essa empresa ou serventia tem condições de ser certificada, ou não, preciso de mais informações, aí vai ser solicitado maiores informações. É muito difícil isso acontecer, porque os auditores primam por fazer um relatório completo para que o organismo certificador compreenda de forma clara e assim consiga certificar a serventia ou empresa, dependendo do tipo de certificação. E aí a serventia recebe a sua certificação e aí é só manter o sistema de gestão operando, porque anualmente vocês têm auditorias para que acompanhem isso. Ok? Eu acho que, a princípio, é isso. Todo o processo de certificação eu descrevi de forma bem resumida aqui dentro, mas vocês podem acessar o site de organismos certificadores e ter maiores informações. Bom, antes de eu me despedir, tem algumas ferramentas, algumas coisas que eu posso fornecer para vocês. Para isso, eu criei um grupo de WhatsApp. Eu estou mandando aqui agora o meu telefone para vocês, para que vocês me mandem o oi e eu adicione vocês no grupo, tá? Então é 66 76 3865
Estou mandando aí para vocês, quem quiser fique à vontade, coloco vocês no grupo e a gente pode até discutir algumas coisas no grupo, que às vezes a dúvida de um pode ser a de outro, e assim a gente constrói um conhecimento, ok? Agradeço a presença de todos, espero ter agregado, fico à disposição para o que vocês precisarem, e a princípio é isso. Boa noite a todos.